Olá, seja bem-vindo a mais um programa. O nosso programa, o seu, agora é com Abranches. E aí, Vou começar com uma perguntinha para a gente começar a se aproximar aqui nesse momento tão importante da nossa vida, 2022, um ano que a gente espera seja pós-pandemia. Você está disposto a cuidar melhor de si nesse ano? Se esses foram os seus objetivos, é bom prestar bastante atenção no que o meu convidado de hoje tem a dizer. Ele é o Dr. Luiz Guilherme Labinas, que está aqui comigo, psiquiatra que passou o ano todo de 2021 tratando de deixar seus pacientes em condições de usufruir não só o presente, mas a planejar o futuro, que chegou e é hoje. Bacana a gente lidar com um tempo que se chama futuro, mas que já está no presente, né? Aliás, cada dia, cada minuto, cada momento, olha a filosofia aí, vira passado quando deixa de ser. Mas ele era futuro quando haveria de chegar, né? E agora já chegou. E muita gente deve procurar sua clínica preocupada demais com o futuro. E é isso. A ansiedade nada mais é do que isso. Você começa a viver no futuro e esquece do momento agora. Tanto é que várias formas de terapia, o mindfulness, por exemplo, que é uma terapia meditativa de você estar pleno naquele momento, ela tem ganhado evidência. Para você aprender a se desgarrar do passado sem menosprezá-lo e a entender o futuro sem aquela preocupação antecipatória. Entendendo o futuro como algo que vai chegar, mas que para que ele aconteça, você precisa viver plenamente seu presente. Olha, a vida nos propõe desafios, né? O tempo todo. Eu vou descrever aqui alguns desses desafios, considerando questões próprias da vida mental, que é a sua área de atuação profissional. O doutor é psiquiatra, eu vou chamar de você, que você é tão jovem, viu, Labinas? Essa área de atuação profissional sua nos atrai muito, nos interessa muito. O primeiro deles, não dá para tocar o ano sem paciência. Qual que é o impacto dela na vida de quem lhe procura no consultório? É muito grande. A impaciência, ela está muito associada à ansiedade, por exemplo. As pessoas hoje, elas vivem com o nervo à flor da pele, elas não conseguem esperar e aguardar a própria vez para as coisas, elas não conseguem esperar que as coisas aconteçam no seu tempo. Não é uma sensação de você não ter que controlar as coisas, mas você aceitar que tem coisas que não são controladas e aquilo que às vezes não está controlado, controlado está. Então, entender as coisas acontecendo no seu determinado tempo e batalhando para que ela aconteça sem aguardar tão ansiosamente a ponto de ficar preocupado, de ficar desgastado, de ficar tenso, de ficar insone. Quantas pessoas deitam à noite na cama e não conseguem dormir porque ficam preocupadas com o que vai acontecer, né? Então essa é a ideia. A pessoa chega no consultório dessa forma, preocupada, tensa, ansiosa, sem querer dormir, irritada, nervosa e impaciente. Eu quero falar a respeito disso ainda nesse programa, mas essa é a hora em que o remédio pega e dá uma quebrada nesse ciclo estressante da tensão acumulada, do estresse, né, da ansiedade, que gera um sono prejudicado e a pessoa fica cansada a maior parte do dia. Né? Sem dúvida. A insônia, tem várias formas dela. Na insônia da ansiedade, é muito característica aquela insônia inicial, que você demora para pegar no sono porque você está preocupado e preocupada com várias situações do dia a dia. O que a gente percebe dentro da medicina é que o estresse, ele faz com que um eixo cerebral comece a liberar cortisol, mas também citocinas inflamatórias, agentes inflamatórios. Ou seja, a ansiedade, ela é inflamatória. Quando você trata a ansiedade, seja com terapia, que terapia tem eficácia de remédio, seja com medicamento, você melhora esse limiar inflamatório que a gente tem no cérebro e a pessoa consegue viver melhor. Então, o agente antidepressivo que trata a ansiedade, ele não é simplesmente um remédio para te deixar feliz. É um remédio que ajuda, inclusive, a diminuir essa inflamação cerebral e sistêmica. Só um adendo. Pessoas mais ansiosas, pessoas mais preocupadas, mais tensas, elas tendem a ter mais alterações cardiovasculares. Elas infartam mais, elas têm mais AVC, por exemplo. Então, se você, inclusive, no pós-infarto e pós-AVC, se a pessoa desenvolve um quadro de ansiedade, você tem piora prognóstica. Para a gente entender como o corpo, como a mente, ela não é uma coisa desgarrada do corpo. Ela é o corpo, ela faz parte daquele todo. Então, quando você trata aquela condição, você trata todo o indivíduo, inclusive melhorando lesões cardiovasculares. Ou seja, fundamental fazer anualmente. Tem a idade que você tiver. Eu vou até cometer aqui, nem sei se eu vou cometer um erro aqui, doutor, mas faça seu exame cardiológico, vá ao seu cardiologista, procure um cardiologista, faça um teste, porque o mundo hoje está baixando a faixa etária dos impactos cardíacos. Sim. Nas pessoas que estão procurando emprego não conseguem, em tudo que a pandemia estragou ao longo das esperanças, né, perdidas nesse tempo todo, as pessoas estão ficando comendo mal, estão sedentárias, e a pressão alta começa a tomar conta da pessoa. Quando ela se vê, ela tem
uma agitação cardíaca lá e não sabe por quê. Exatamente, que gera ainda mais estresse, gera ainda mais ansiedade, que Isso. piora tudo Isso. essa parte cardiovascular. Então, se você olhar o nosso corpo como algo separado e não validar e não valorizar o que você está sentindo aqui, gerando toda a repercussão aqui, você está fadado a viver pior, a viver com pior qualidade de vida e todos os encadeamentos. Sabe por que eu te chamei aqui? Porque eu, de vez em quando, vejo as suas postagens lá e eu vejo que você não é um médico apenas que passa remédio, você manda recados importantes. E você começou falando aqui a respeito do passado, presente e futuro, a gente brincou um pouco com isso, e viu que lá no passado moram algumas tristezas que ficam acumuladas, que podem levar a quadros patológicos. Sem dúvida, depressivos. Como que é como que é trabalhar com um paciente que chega lá não com a ansiedade do futuro, mas presa ainda a quadros melancólicos do passado? Então, esse é importante. A gente estava até conversando nos bastidores, né? Consulta de 15 minutos, por exemplo. Como é que você diz que conhece o indivíduo em 15 minutos? Eu até brinco com o meu paciente que após uma hora de consulta, eu não consigo conhecer ele. Eu tive uma foto, uma fotografia. A nossa vida é um vídeo. Então, eu não consigo tirar uma foto da pessoa. Naquela hora eu tiro uma foto e tento fazer um diagnóstico, mas ele é algo mais longitudinal, né? Claro. Então, o que acontece? Se a pessoa ela chega no consultório presa a traumas do passado, e a gente sabe, violência, às vezes família desestruturada, suas angústias, seus problemas muitas vezes escolares, suas frustrações. E ela vive apegada nisso, ela vai começar a viver mais triste, a ver mais pesarosa, a ver mais cansada, a dormir mal, como a gente falou, a viver estressada. E aí você vai entrando nisso, a pessoa vai achando que aquilo é o normal, aquilo é a vida dela. Ela começa a não ver prazer nas coisas que ela gosta, ela começa a não ver interesse nas coisas que ela gosta e vai vivendo aquilo. Se a gente não quebra isso de alguma forma, com terapia, para desgarrar daquele passado, falar, olha, aquilo aconteceu, eu valido o que te aconteceu, mas vamos ressignificar esse seu passado. Se a gente não olha em terapia isso e não olha com o medicamento falar que aquilo não é normal, aquilo é patológico, a pessoa vai viver e a qualidade de vida dela vai piorar cada vez mais. E o remédio justamente ele entra nesse ponto. Ele trata o que é doença. Não adianta eu tomar um remédio porque eu estou triste. Não, tristeza não é depressão. Depressão é um conjunto de sinais e sintomas muito maiores do que só a tristeza ou só a perda de prazer. E o remédio justamente age quimicamente para melhorar esse desbalanço. Você consegue perceber direitinho quando a pessoa chega na clínica carregando pedras, carregando fardos, puxando correntes, das quais não consegue se desgarrar, uma magoazinha aqui, um ressentimento ali de alguns anos que a pessoa não consegue despertar. Isso é muito comum, né? É. Muito comum. A pessoa, e aí você fala para ela, mas essa pessoa, por exemplo, ela nem está mais na sua vida. Mas não é a pessoa real, aquela pessoa, é a pessoa imaginária, a pessoa criada. Que ficou. Às vezes já morreu, mas a experiência da convivência com ela continua vibrando ali. Forte lá, né? Ainda domina ela. Domina. E aí a conversa, a escuta ativa, o vínculo mais empático, você entender o funcionamento psíquico dela mesmo, você consegue entender como ela funciona e aí aos pouquinhos você vai ganhando vínculo, você vai introduzindo, olha, a gente poderia pensar dessa forma, isso aqui aconteceu, mas olha o que você teve de ganhos para essa vida que você retomou, e aí vamos pensar daqui para frente. Estamos só no primeiro bloco, viu, pessoal? Daqui a pouquinho, no próximo, vamos falar um pouco da questão do prazer. Como manter nosso contato com o prazer para fazer as coisas. Até já. Aqui estou de volta, pronto para a gente poder conversar sobre essa questão do prazer. Comigo, o Dr. Luiz Labinas, psiquiatra aqui em São José dos Campos, tão jovem já cuidando da mente das pessoas, né? Que desafio, né, Labinas? É um desafio, mas o maior prazer que eu poderia ter. É cuidar, né? Você fez a especialidade certinha, escolheu o que você queria mesmo? Para isso. O cuidar para mim é a essência. A gente estava falando das mídias, né? As mídias sociais, elas têm, para mim, um papel de cuidar de pessoas que elas não conseguem, muitas vezes, ter acesso a uma consulta, seja por distância ou por qualquer outro problema. Mas o cuidar, o dar aquela palavra, dar aquela atenção, ouvir o outro, muitas vezes é o que está faltando na sociedade. Aí eu acho que com a psiquiatria eu consigo dosar isso muito bem e ajudar essas pessoas que muitas vezes buscam. Eu conheço pessoas, Labinas, que mergulharam num quadro de anedonia. Sabe o que é isso? A perda do prazer em fazer as coisas que antes davam prazer. Né? Perdeu o prazer. Essa doença afeta, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 70% das pessoas que passam por um quadro de depressão. Sim. O que você sugere para que pessoas que sofram isso, perda do prazer de fazer as coisas, se reorganizem diante desse quadro? Olha, perfeito. Vamos entender a depressão como anedonia,
perda ou desinteresse no prazer das atividades que a pessoa gosta e ou tristeza. Então você precisa ter um desses dois associado a outras alterações. Então lentificação do pensamento, pensamentos muito negativos, de morte, sensação de menos-valia, angústia, alteração do sono, alteração do apetite. Então se a gente pensar na depressão como uma causa, como a causa disso tudo, a perda de prazer é foco central. Ela é centro disso. Então, se você está com perda de prazer nas atividades, nossa, eu gosto de sair com os amigos, não tenho mais vontade, eu gosto de ficar com minha família, não tenho mais vontade, o trabalho já não me traz tanto interesse, tanto prazer, essa é a hora de você buscar ajuda. Porque os tratamentos psiquiátricos, que tipo de ajuda? Aí seria uma terapia inicialmente? Os dois são Pode, possíveis. se possível, já os dois. O que eu costumo dizer é o seguinte, se você vai num bom psicoterapeuta, né, ele identifica que aquilo é depressão e ele fala, olha, é uma depressão leve, eu identifico uma depressão leve, eu consigo, a terapia sozinha, individualmente, ela trata a depressão leve plenamente. Então, se o psicoterapeuta ele olha e fala, olha, isso aqui é uma depressão, é leve, eu consigo dar conta. 3 meses não melhorou, aí sim caminha para o psiquiatra. Mas, se vê uma depressão mais grave e tal, essa hora, o que ele faz? Mantém o tratamento psicológico e encaminha ao psiquiatra. E um dos pontos de observação é a anedonia, é a perda Um do dos prazer. principais pontos, né? Um dos principais pontos é esse. E o psiquiatra também, bem antenado, ele sabe quando a pessoa tem aquelas mazelas do passado, aquelas correntes que ela vai carregando e que está na hora também da terapia. Então, o atendimento conjunto é benéfico. Né? Eu tenho alguns parceiros nesse ponto, eu indico para alguns pacientes, uns psiquiatras, para que eles possam fazer esse trabalho. Agora, alguns falam assim para mim, olha, em 2022 eu tracei uma meta, tenho alguns amigos que me falam isso, de passar mais tempo com a família, de ver mais os meus amigos. Alguns falam que não, porque a família é o problema deles. Né? Então eles têm que se reorganizar em termos de desconstruir uma relação cheia de ruídos para abraçar um momento novo. E isso passa pelo autoconhecimento que a terapia pode trazer e que o tratamento psiquiátrico pode trazer. Por que isso é tão importante para a saúde psíquica? Esses laços com alguém. Ninguém cresce sem alguém. Né? Então, se eu tenho a minha família e os meus amigos próximos, por que isso é tão importante? Não sei se você sabe, mas você ter vínculos, você já está tratando sintomas depressivos. A gente falou da anedonia, da falta de prazer, mas se você consegue manter vínculos sociais, afetivos bons, você já tem alguma melhora. Por quê? Família, apoio social e tudo mais, eles liberam uma substância química no nosso cérebro chamada dopamina. Dopamina é a principal substância cerebral do prazer. Então, quando você tem esses vínculos, esse apoio familiar, você começa a ter dopamina no seu cérebro. E aí, essa dopamina vai se conectando às várias redes neuronais e vão gerando mais prazer, vão gerando mais vínculo, vão gerando mais afeto. Além disso, nada melhor do que você estar naquele momento mais esperançoso, mais angustiante, e vem alguém com uma palavra de satisfação para você, um olhar mais empático. Pessoa ela que te você acolha, considera. que você considera. Né? Aquela pessoa que quando você está lá embaixo, Por ela isso que está é te bom ter empurrando. amigos, né? Claro, claro. Não só por você conseguir despender um pouco do seu tempo, investir um pouco do seu tempo em alguém que te ajude, que te aconselhe, que te oriente, que consiga dar um olhar que muitas vezes você não tem, mas com que essa pessoa quimicamente vai estar te ajudando. É química, é dopamina, é serotonina, é regulação de glutamato e GABA. Então você tem química cerebral nesses vínculos sociais. Essa questão psicossomática é muito importante. Nessa hora que você vê o corpo repercutindo, o cérebro repercutindo comandos de uma força superior que administra tudo isso, mandando estímulos pela força da vontade para o corpo inteiro se ressentir dessa alegria. Pesquisadores da USP descobriram há algum tempo que beijo de mãe cura. E eu diria que beijo de pai também, viu? Porque Sim, isso é muito importante saber. Quando você ama o seu filho e dá aquele beijo no lugar em que ele machucou, criançada sai correndo agora, nesses períodos de festas aí, aconteceu muito isso. Chega correndo, chorando, daqui você vai dar um beijinho, ela sai para brincar, para levar outra bordoada. Por quê? Porque os cientistas da USP descobriram, isso é uma coisa que eu quero te perguntar, que esse contato manda para o cérebro uma informação de que ali já está sendo dado um remédio chamado afeto. E o cérebro entende e manda um recado para lá, pode parar de doer. Que o recado foi aceito. Olha, é muito legal isso, né? Se eu falasse que isso é mentira, eu estaria jogando minha paternidade fora. Eu tô com um filhinho de 10 dias em casa e minha filhinha tem 2 anos. Minha filhinha bateu a barriguinha, papai, dodói. O que eu faço? Beijinho. O que acontece?
obrigado, sai correndo. Sai correndo. Na hora. Então, isso é verdade. Não, mas faltava um respaldo científico. Ah, tem que ter. Para o pessoal acreditar que o beijo de mãe e de pai cura. E cura. Quando você tem acolhimento e afeto, você tem proteção do desenvolvimento de transtornos mentais. As pessoas acham que só negligência, violência causa os transtornos mentais, mas não. O afeto protege. Por quê? Porque você começa a, vincular na hora que você está mal. Então, você tem aquele vínculo de eu estou em sofrimento, eu tenho alguém que me acolha, eu tenho suporte social, igual a gente falou, familiar. Mas também pela liberação de serotonina, de noradrenalina em níveis adequados. Você não tem um excesso de noradrenalina, ela é balanceada. Você tem a dopamina, que eu falei, você tem o glutamato. Então, você tem toda uma rede química e neuronal de neurônios serotoninéticos, neurônios dopaminéticos, glutamatérgicos, que conseguem fazer uma modulação adequada do prazer e do afeto, do carinho. E você se estimula mais para trabalhar, se estimula mais para brincar com os filhos, né? Se estimula mais para trocas afetivas, amorosas em alto nível. Sem dúvida, é isso. E começa, essa memória afetiva, ela já começa na infância. Você tem a sua atenção vinculada àquilo, a criança ela recebe a atenção que ela necessita naquele momento, aí ela, pensando no cérebro, na região de sistema límbico, hipotálamo, córtex pré-frontal, ela vai lá, ela identifica aquilo como algo protetor, e quando ela passar por novas experiências ao longo da vida dela, ela vai saber que é possível ter o afeto, porque ela teve naquela memória afetiva, está vinculada, armazenou. Carimbado ali. Carimbou. Né? Que lindo. A gente sabe que essa neuroplasticidade do cérebro é fantástica, sobretudo nessa primeira fase da vida. A criança recebe isso e guarda. Olha, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho vamos continuar falando da importância do remédio como um suporte provisório para enfrentar as turbulências da vida. Mas vamos falar também do que você pode fazer para tornar a sua vida melhor, com o apoio aqui do nosso psiquiatra convidado de hoje, Dr. Luiz Labinas. Até já. Aqui estou eu conversando com o Dr. Luiz Labinas, que está comigo aqui, psiquiatra, falando de... Esse programa está falando muito de uns nomes estranhos aí que você começou a falar, mas no fundo, isso resulta em mais amor, em mais carinho, em um chamado para uma vida melhor, né? Já que a vida está tão desafiadora atualmente. E eu me reportei à questão do remédio porque ele é muito importante. Muita gente usa o remédio como essa muleta transitória para enfrentar as turbulências na caminhada, né, da vida. Isso tem mudado a qualidade de vida de muita gente. Qual é a sua análise a respeito disso para que a questão do remédio tenha um limite? Isso. Tem um limite? Sim, tem um limite. A gente entender que a muleta transitória, necessária, mas não pode ser uma muleta que a pessoa carregue isso como algo indefinido, sem acompanhamento. Conheço gente que só dorme depois de tomar um remedinho. É complicado, né? Isso é complicado. A gente tem que entender a causa da insônia, tratar a causa da insônia. Se é uma insônia que a pessoa precisará de algum tipo de medicamento a longo prazo, perfeito, mas que isso seja feito sob acompanhamento. O que a gente percebe pensando na ansiedade e depressão, que é o tema que a gente está falando hoje, né, da anedonia e tudo mais, a gente percebe que a depressão, se ela não é tratada corretamente, ela vai recidivar. Pessoas que fazem o tratamento adequado. Então, vamos supor que você teve um episódio depressivo, foi a primeira vez lá no consultório, tal, doutor Labinas, putz, não estou bem, tal, estou deprimido, eu te trato. No primeiro episódio depressivo, 50% das pessoas tratam, melhoram, a gente suspende a medicação em normalmente 6 meses a 1 ano, e metade das pessoas nunca mais tem um episódio depressivo. Ótimo. Então, por que você chegando no consultório a primeira vez, eu vou falar para você, ó, essa aqui é a sua pílula da felicidade, toma o resto da vida. Não faz sentido. Não faz sentido. E vários estudos mostram que quase 70% da população terá episódios recidivantes, mas que conseguirão melhorar. Então, acima de 3 episódios, apenas 30% das pessoas vão ter. São pessoas que a gente chama de depressão resistente, por exemplo. Tá? A ansiedade também entra um pouco nesse sentido. Então, você pega 70% dessa população com depressão e você vai tratá-la para o resto da vida? Não, tem 30% das pessoas que vão precisar de uso de longo prazo, que é uma depressão que quimicamente a pessoa não consegue manter uma provisão adequada de medicamento, ela precisará. Eu sinto que a sua fala está me trazendo para uma mudança de comportamento. A necessidade de comer melhor, de dormir melhor, de respirar melhor. Sim. Ou seja, quer se tratar? Vai cuidar do corpo, vai cuidar dessa combinação, dessas múltiplas pontes que existem entre o corpo, alimentação
e a conduta mental e emocional, né? Vou colocar química aí então, hein? Ótimo. Uma vez perguntaram, doutor, atividade física libera só serotonina? Porque o remédio já está me dando serotonina. Aí a resposta é não. A atividade física ela libera, vamos lá de novo, dopamina, serotonina, acetilcolina, que ajuda muito na prevenção do Alzheimer, por exemplo. Olha. Ela libera duas... Então fazer atividade física é importante para evitar o Alzheimer. Por exemplo. Ali entre os 60 e 70 anos de idade, sobretudo. Ali entre os 20, 30, 25, 40 anos de idade, sobretudo. Porque quando você está com Vai 60... começar antes, Começar então. antes. Aliás, tem muito estudo já falando que depressão é um sinal de que a pessoa está começando com um comprometimento cognitivo leve de um quadro de Alzheimer. Então, às vezes, o episódio depressivo começa mais tardiamente, pode ser um episódio demencial. Olha, então, a atividade física ela faz essa prevenção. E tem duas substâncias muito importantes que a atividade física libera que as pessoas não sabem. BDNF-alfa, já ouviu falar dessa substância? Eu não. BDNF-alfa é um fator de proteção cerebral. Quando você falou em neuroplasticidade, quando você promove a melhora do BDNF-alfa, você melhora a vida neuronal. Opa. E o outro é a irisina. A irisina é uma substância que ajuda a atenção, memória, concentração, função executiva, planejamento e organização. Ou seja, tudo turbinado por uma prática física rotineira, semanal. Exato. Por exemplo, no mínimo 300 minutos por semana. Por semana, que é o que a OMS está falando pós-pandemia, né? Antes era 150 minutos semanais, Agora... a pandemia colocou 300. Até pelo risco que você tem de tromboses, pela essa diminuição de movimento, né? Inclusive... saiu um estudo na Lancet, que é uma das principais revistas do mundo, né, de medicina, que ela falou o aumento que teve de depressão, ansiedade, Alzheimer, Parkinson, insônia, cefaleia, alcoolismo com a pandemia. Hipertensão, infarto, AVC, muito bem colocado. Pós-pandemia. Quando você faz uma atividade física de 300 minutos, você está prevenindo todos esses sinais e sintomas. Isso podemos jogar para 3 vezes por semana ou um pouco a cada dia? Não importa. Se você colocar 300 minutos por semana, que não seja, obviamente, em um dia só, por questões musculares, você já está beneficiando do seu cérebro. A intensidade tem que ser uma intensidade moderada. Não é simplesmente uma caminhada olhando no celular. Tem que ser eu brinco que é aquela atividade física que você sua aqui embaixo do sovaco, que você tem aquele suorzinho aqui, essa já é a atividade física que já está legal. Tá bom demais. Olha, tem uma outra questão importante também que eu gostaria de colocar. Muita gente sofre e chega com quadros sérios na clínica, no consultório, quando tentam controlar a tudo e controlar a todos na convivência com os outros. Qual o impacto disso na saúde mental? Total. O ansioso, ele não aceita a falta de controle. Que é o que eu falei no começo do programa, do controle de coisas que você muitas vezes não controla. Tenta dominar até o pensamento do outro, né? Que é isso, né? Você pensa no que o outro está pensando sobre você e sobre o mundo, e você influencia suas atitudes baseado no que você acha que o outro pensou. Isso é um dos sintomas de ansiedade muito grave, inclusive. Ou seja, uma das regras, inclusive, da psicologia é essa. Não tente controlar o incontrolável. Não dá para você dominar o que o outro está pensando. Exato. Por mais que queira. Vai fazer uma leitura mental? O tempo inteiro fazendo leitura mental. E a pressão do dinheiro, quando chega antes da sabedoria? A gente fala, então, de família, dinheiro... hábito de vida saudável, tudo que leva a quadros depressivos. O ser humano, ele tende a comparar. Só que muitas vezes, quando você já está num viés negativo, ansioso, preocupado, você acha que a sua comparação vai ser adequada? Você acha que vai se comparar com aquela pessoa do seu lado que está ganhando mais, que tem um emprego melhor? Você acha que vai ser, não, tudo bem, ele chegou lá por conta disso, eu vou chegar lá? Não, ela pensa, eu preciso daquele dinheiro. E aí ela vive naquilo. E ela vive nessa ambição, nessa angústia de comparar, de ver a ostentação às vezes ao redor dela, quer aquilo mais, deseja algo que nesse momento ela não consegue. Pode vir a ter, mas não consegue. É a velha briga da filosofia entre o ter e o ser, né? Para encerrar a nossa entrevista aqui, Dr. Labinas, que dica você dá para as pessoas que querem ter um cuidado melhor com a mente ao longo de 2022? 3 dicas. Eu acho que a primeira é a terapia ajuda muito. Então, você ir se conhecer, conseguir entender você, seus mecanismos de pensamento, suas estruturas. Se você tiver algum tipo de sofrimento, busca ajuda psiquiátrica, também é importante. E viva plenamente o momento. A gente tem que viver o aqui e o agora, sem deixar de cortar as amarras do passado, mas entender aquilo como necessário para a nossa vida. E também, obviamente, se preocupar com o passado, mas não se preocupar com o futuro, mas não antecipar o futuro a todo momento. Dr. Labinas, obrigado. Que esse ano seja iluminado para ti, nos seus projetos, na sua família, nos filhos crescendo. E para você também que nos acompanha, seja muito feliz e faça desse também o melhor ano da sua vida. Um abraço e até o próximo Agora é com Abrechas.